Esses dias atendendo, eu observei que tem pessoas que estão numa situação da vida e que está tudo muito abalado. Então, às vezes o cliente da terapia chegou e falou: nossa, em casa eu estou tendo um trabalho com meus pais, que um está doente, um está dando trabalho, aí não sei o que, sobrecarregando, aquilo gerando estresse. Aí eu chego no meu trabalho, o chefe também sobre estresse. E aí, de acordo com os hábitos da vida, já vem para ter terapia numa certa idade, em que já tem instalado um problema de coração, uma cirurgia aqui, então também está delicada a saúde. Aí você começa a ver, não dá tempo de fazer muito exercício. Você fala assim: esse mato não tem coelho, o que eu faço, né? Tantos problemas, como que você acha uma esperança, uma saída para uma pessoa nesse lugar? E não é incomum, às vezes nem está em tão ruim o desequilíbrio, mas a pessoa se sente sobrecarregada. Esse lugar de achar que está corrida a vida, pode acontecer em várias fases da vida. Ela pode acontecer como um momento de aprendizado, de experiência, na juventude, mais difícil na infância, tá? Porque na infância depende muito mais dos tutores te colocarem numa situação de sobrecarga, que pode acontecer. Uma criança que o pai quer que faz piano, xadrez, tem pais que são assim, viu? Não, vai fazer arte marcial, vai lavar, vai arrumar o quarto, vai fazer tudo. Eu não estou comparando se é o certo ou errado, mas que pode existir uma sobrecarga, a gente já ouviu falar disso. Uma criança que está, né, sob pressão demais, tudo que é oprimido demais corre o risco de ficar deprimido, é a lei natural, né? Muita pressão, opressão, gera no ser uma sobrecarga que pode deprimir. Então é o efeito colateral da opressão. Mas se a pessoa buscar um equilíbrio, uma força interior, ele pode criar o quê? Contra a opressão, a resistência, resistir, a força interior que faz com que cada tapa que a vida dá, você pinga, levanta e corta e continua no jogo. Se a tapa for muito forte e perder a pressão, você não tem resistência, a bola vai murchando. Esse mesmo exemplo acontece. Então, se a gente não passou na infância, pode ter passado na adolescência. Sabe que você chega para o jovem, ele está assim, tudo na vida dele, vários setores estão muito corridos, muito oprimidos. Ah, mas e o relacionamento? Às vezes o jovem está sem ninguém, isso já é um lugar desconfortável. E a família? Ah, meu pai me cobra demais. Ah, eu tenho que trabalhar e tenho que estudar. Isso não aconteceu às vezes? Para nós aqui brasileiros isso é bem comum, na verdade. A adolescência é uma fase que, em geral, dependendo da classe social, a gente não pode só estudar, tem que estudar, trabalhar, fazer curso, e arrumar casa e ajudar em casa, que seja. Deu para entender o contexto que nós entramos aqui? Quem nunca entrou nesse lugar? Uma fase da vida que você fala, às vezes é filho pequeno, aí vamos para o adulto, que é o mais comum. Emprego, aí já talvez não esteja mais estudando, mas às vezes trabalha, estuda, já tem casamento, já tem filho, e aí é um momento da vida que você vai para uma terapia ou você vai desabafar e você sente aquele sobrecarga ou estresse. O que a espiritualidade ou o conhecimento do yoga ou do budismo que eu citei pode trazer como um bálsamo ou uma prática que vai ajudar nessa fase em que você está no barco e a tempestade está brava, né? Tá muitas situações acontecendo. Qual que é as palavras de motivação? Qual que é a postura técnica que um yogi pode fazer? Eu fiquei refletindo nisso, porque eu me peguei com 3 clientes com a mesma situação e eu até me coloquei também um pouco, falei, nossa, será que eu estou atraindo isso porque eu também estou um pouco assim? Né, terapeuta? A gente sabe como que às vezes as coisas que vêm para a gente na família, no trabalho, também são espelhos do nosso próprio nível de crescimento, do nosso momento de evolução, tá? Só para ver se está todo mundo coeso aqui. Todos já passaram por isso? Várias vezes, algumas vezes, às vezes está passando, e usou o que tinha de ferramenta, se agarrou no que tinha, se agarrou na espiritualidade, se agarrou em alguma coisa. O que o budismo chama de refugia-te em Buda, é um treinamento que no yoga a gente vai falar sobre um local interno, uma câmara secreta, um lugar sagrado dentro da gente, que a gente tem que aprender a encontrar, desenvolver, construir, criar. Isso não vem às vezes automático, tem, mas está aí tanto mato fechando, tantas crenças, convenções fechando esse lugarzinho que você entra dentro de você, alcança aquele estado, aquele local, e ali é um refúgio. No budismo eles falam, refugia-te em Buda. No cristianismo, Cristo, o Mestre Cristo fala, venha para mim, né, que eu te aliviarei o fardo. Então por que o Buda, o Cristo, alguns mestres falam para que na hora do aperto, você refugia-te ou entrega para mim, para a divindade, para Deus? Porque é uma sabedoria, é um treinamento, é uma criação e uma construção que a gente desenvolve. Como o yoga milenar traz esse conhecimento de forma mais científica,
Por que científica? Porque ela usa os nossos corpos e a nossa mente como o laboratório da iluminação. Tem religião envolvida? Tem, você pode escolher. O yoga, ele não tem que ser obrigatoriamente hinduísta, budista, ele pode ser o que ele quiser, porque o yoga é uma autociência, mais do que uma religião. Ele recebe a religião como ferramenta, mas ele não define isso como dogma, certo? Muitas práticas da nossa vida são mais neutras, né? Então são terapias que não são necessariamente vinculadas ou a uma filosofia ou a uma religião. Então o yoga, como uma autociência, ele entendeu a mensagem do Buda, quando a gente fala, na hora do sofrimento, do aperto, não se abandone, não se entregue às trevas, à sombra, refugia-te no Buda. E aí essa frase é a porta, a chave de comando para você lembrar dos ensinamentos, e que quando eu me refugio no Buda, ou quando eu entrego o fardo para o Cristo, ou para Deus, ou para a Mãe Divina, que me socorra, né? A Nossa Senhora, a nossa Mãe Sagrada, eu estou encontrando uma dimensão que eu posso dizer pelo yoga, que não é fora, não é lá na igreja. Lá você pode ter paz também, porque você se conectou naquele lugar, mas aonde está a paz verdadeiramente? O refúgio do Buda é perto do Buda, ou é em conexão vibratória com o Buda, com o sábio, com o mestre? Então quando ele fala refugia-te, qual que é a técnica? Nós temos que aprender através de alguém, como nesse caso dos meus clientes, são pessoas que estavam recebendo a orientação. Não é como vocês vão aprender aqui, que é você mesmo ir buscar. Você tem que entender que nós temos que entender que esse lugar sagrado, ou esse lugar de refúgio, de paz, que vai nos nutrir, nos proteger para continuar tendo motivação, força, esperança para lutar aquele momento de estresse, para sair. Ah, professor, então através da meditação eu vou entrar e vou ficar lá um tempo, quando voltar eu vou estar melhor. Essa é mais ou menos a ideia. Vamos imaginar uma coisa, quanto tempo você precisa do lado de alguém muito importante, muito especial, para você se sentir bem e depois dar conta do dia? Não é muito preocupante o tempo, certo? Se você está com alguém que você gosta muito, faz tempo que você não vê, naquele dia você encontra alguém especial e você só tem tempo para ficar 10 minutos com aquela pessoa, ele não vai mudar o parâmetro da motivação para aquele dia? E esse é mais ou menos a ideia do que você vai aprender, a gente tem que aprender a encontrar. Quando a gente aprende a encontrar um lugar onde essa conexão com algo que eu não deixo o mundo derrubar e destruir. Então esse espelho lá dentro vai ser um espelho que, quando eu estiver nesse lugar, eu vou me recordar, eu vou me refugiar naquilo que é mais essencial em mim, na minha paz, na minha alegria, na minha esperança, na minha felicidade. E naquele momento eu vou recuperar a minha resistência por um tempo e vou sair de novo. Se eu estou lidando com doença, tende a ficar triste a pessoa, não é assim? Aí ele não pode ficar naquele ambiente hospitalar, medicamento, cara de dor. Não é difícil lidar, quem já teve que lidar com uma pessoa com problemas, doença mesmo, física, você está ajudando. E ele tem que sair um pouquinho do lugar, do hospital, ir para uma praça, ir para um parque que ele gosta, ou chamar um amigo que ele gosta muito de conversar e ficar uns minutos ali. Não é assim? Recupera a aura, campo de força, sua luz volta, aí você sai. Então o que eu fiquei observando? Que a gente, se começar a comparar o que nós consideramos grande, forte, poderoso, a gente não pode se desconectar disso e distrair a nossa mente para ficar preso ao que é temporário, limitado, parcial, e não é a nossa essência. Então quando você vê que o mundo está muito pesado, lembra que ali é temporário e passageiro. Você se conecta com forças muito mais eternas, longas, profundas. Então você volta na sua meditação e você vai encontrando ali as frases, as palavras que te devolvem o motivo, o porquê que você está aqui, né? O que você está fazendo. E é nessa hora que a sua frequência muda. Então esse lugar, esse refúgio é o quê? Por que nas religiões eles dão o nome do mestre? Porque o gatilho é mais fácil. Imagina agora, que hoje você está tendo um dia difícil, e alguém te liga e fala: ó, Yara, daqui 40 minutos, o seu mestre, Jesus, todo mundo gosta de Jesus aqui, né? Ripongo bonito, não ripão bonito, barbudo, bem feito, o cara fala coisa legal, cura com as mãos, filho de Maria. Fala: olha, vai ter uma visitinha, vai tomar um chá com você às 4 da tarde. Cada um de vocês aqui não ia mudar? Por quê? Porque o mestre, ele tem naturalmente, as divindades, uma conexão direta com aquilo que é a verdade dentro de você, aquilo que é importante. Então, se a gente tem um encontro marcado com algo tão poderoso, amoroso, a gente muda a nossa frequência. Não permite que a nossa mente faça bagunça e invada. E a gente tem que aprender a ir criando esse lugar
lugar, esse cantinho, entra dentro da sua caverna. É o que a gente vai fazer hoje, tá? A gente vai entrar dentro, no finalzinho, a gente vai entrar dentro da nossa caverna, acender ali uma velinha, abrir uma janela, deixar uma luz entrar, limpar aquele lugar e começar a habitar aquele lugar, preencher nesse lugar dentro de nós, como um cantinho que quando a coisa está apertada fora, você volta e lembra ali. Você pega a cartinha e lembra alegria, paz, amor, felicidade, as coisas que fazem você estar lutando. Você vai recordando ali, recordando. Opa, quando tem um motivo para agir, o que seria obstáculo se tornam etapas. Quando você tem motivação, o que é obstáculo vira etapas. E uma pessoa que está perdida, quando ela cria esse lugar, o barquinho dela que estava desnorteado no meio da tempestade, ele vai continuar caminhando ali. Ele nem sabe direito para onde está indo, mas ele está indo em direção aos sonhos, à realização. Então esse lugar ele tem que ser construído dessa forma que eu falei, imaginativamente. Ah, mas eu vou fazer um lugar que eu vou sentar numa cadeira dentro de mim? É melhor do que ficar em pé, né? Um pezão lá do lado do seu mestre, põe uma cadeira bonita, senta. Se o mestre para você é apenas recordar o motivo de você ser feliz, o motivo que faz você lutar, esse é o mantra. Esse é o mantra que você tem que estar usando ali. Você é tristeza ou alegria? O que vocês preferem que tenha dentro desse refúgio? Alegria ou tristeza? Então ali você não vai falar de tristeza, por isso que é o refúgio. Do lado do mestre você vai reclamar? Você quer aproveitar o tempo para aprender, receber a luz dele, as palavras, o calor, o amor. E outra frase, falam que quando você precisa, Deus, a divindade se transforma naquilo que você precisa. Já ouviram isso também? Então fala que Deus, na prece de Cáritas, Deus é a luz do viajante, é o pai do órfão, é o filho, e vai se transformando naquele refúgio. Dentro dele, Deus, a divindade, ela pode se transformar naquilo que você precisa. É o alimento do faminto, é o ar de quem se afoga, é o barco de quem está se afogando. Depois é até legal essa prece, tá? Porque eu acho ela muito bonita, como ela traz isso, né? Ela é linda, porque ela fala muito nisso, né? A estrela guia do viajante, é maravilhoso. Ele abraça todo o universo. Então, a mesma ideia é o refúgio. Então, o treinamento e a dica que fica como que é dividir o nosso mundo em dois? Como que está o mundo? Quando você vai para dentro de você, fechando os olhos, já tem esse pequeno refúgio? Ou ainda você começa caminhando no escuro, procurando onde você está dentro de você? Tá? Então esse refúgio, as religiões começam a treinar, e o código é esse. Eles vão fechando o olho e vão falando: refugia-te no Buda. Então você sai da bagunça da sua mente e vai para onde tem o Buda. E o Buda é luz. O Buda é aquilo que você aprendeu. O Buda é discernimento. O Buda representa isso. Refugia-te no Mestre, no Cristo. Entrega o fardo. Então você entrega por quê? Porque você confia em Jesus. Você confia no poder. Você confia na força. Quando você volta desse refúgio, você já não está igual. Deu para entender? A pergunta é: vale a pena construir um lugar desse dentro de mim? É possível? E aí você começa a dar credibilidade, força para isso aí. E isso acontece criando dentro de nós uma resistência em situações difíceis do mundo externo. Deu para entender? Não adianta depositar toda a confiança que as coisas se resolvam por fora para te trazer segurança interna. No yoga, a gente entende que existe uma hierarquia. O que acontece dentro define melhor como você vai lidar com fora. E não é essa inversão que muitas pessoas têm. Quando as coisas de fora estiverem bem, aí sim eu vou ficar tranquilo dentro de mim. Já não fizemos essa pergunta? Já não fizemos essa frase? Ai, meu Deus do céu, quando estiver melhor minha casa, quando meu pai melhorar, quando isso acontecer, eu vou ficar em paz. Isso aí, na visão do yoga, é o contrário. Quando eu encontrar a minha paz, eu vou conseguir lidar melhor com as coisas de fora. Quando eu encontrar a minha alegria, vai me favorecer ajudar as situações. Quando eu conseguir encontrar a compaixão, o amor, a minha conexão com as pessoas sagradas, aí vamos dar. Deu para entender a diferença? Então a gente constrói, através do yoga, da meditação, o caminho interior. Então essas perguntas eu posso escrever para o grupo e deixar como link para a gente lembrar. O que vai estar escrito nesse canto sagrado? O que você vai estar lendo? Com que energias você vai estar convivendo? Como que é o ambiente? E aí você fica: mas como que eu faço então um dia tão corrido? Lembra disso. Quantos minutos você precisa para carregar seu coração de esperança, sua mente de confiança, seu corpo de vitalidade? Às vezes é só uma ligadinha na tomada divina, né?
Rapaz, quando você gosta de alguém, você espera, é um beijinho na testa, você sai que nem um balão, que nem uma, não é assim? Então, você vai viajar no tempo, vai encontrar aquele abraço com o mestre e você volta. É um abraço. E aí você volta, tá caindo um míssil, é navio daqui, e você volta com aquela energia que nós sabemos como é também. Você ser o farol no meio da tempestade. Você ser alguém que sabe para onde está indo. Ah, mas está tanta nuvem, você está no barco, para onde você está indo? Eu falei, eu estou indo para a minha felicidade, para a minha realização. Mas você não está vendo, se você bater numa pedra, fala, ó, faça como o velho marinheiro. Na hora do nevoeiro, toca o barco, devagar, vai devagarzinho. Lá vai canoeiro, as ondas que o vento traz. E você deixa o cano, encostou numa pedra, dá para prever consequência. Então na hora da turbulência, não vai desesperar, respira, vai com calma. E aí você vai encontrar o refúgio dentro de você. Legal? Tranquilo? Perguntas? Comentários? Foi bom? Deu para entender? Vamos fazer esse exercício e eu vou escrever essas frases que a cibernética, a neurociência, a PNL, né, essa reprogramação mental, utiliza algumas ferramentas que são legais. Porque eu falei aqui, mas às vezes a gente esquece. Eu vou colocar algumas perguntinhas para encontrar o refúgio interior. Tá? Nem vou falar refúgio em Buda, porque para alguns vai ser Cristo. Nem vou falar refúgio em Cristo, porque para outros vai ser Tara, a mãe divina, vai ser o pajé, o xamã, vai ser o ancestral. Rapaz, quando você entra dentro de você, enquanto seu avô, seu pai, seu filho, seu irmão, ele pode ser o seu refúgio. Porque Deus consegue nos conectar em fios invisíveis em qualquer distância. A gente vai estar em Bluetooth com os nossos ancestrais, nossos mentores. Tá bom? Então, união os dois hemisférios cerebrais e vamos a fazer nosso mantra. Fechando os olhos, tomando uma respiração ritmada, lenta e profunda.